Temos uma belíssima palestra na parte da manhã. Essa apresentação musical aqui, lindona, a declamação de um poema extraordinário, né? Fazendo uma convocação aos espíritas, vendo espíritas companheiros da grande luz restaurada. Tracemos a nossa estrada na glória do amor cristão, servindo alegremente na luta, na dor, na prova, busquemos na boa nova o livro da redenção. Estou só repetindo, foi uma declamação que teve aqui, não é verdade? Ela falou e eu guardei na cabeça. Eu vejo isso há muitos anos. Muito bem, nós estamos aqui para falar sobre a mediunidade segundo São Paulo, segundo Paulo Apóstolo. Vamos ver, né? Nenhuma coisa no movimento espírita ocorre sem a presença de Jesus, tá? Não há espiritismo sem cristianismo. Cristianismo sem. Por quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém irá ao Pai senão por Ele. Portanto, o alicerce de qualquer conversa nossa, a propósito da doutrina espírita, tem que começar com Jesus, nosso mestre de amor. E há uma afirmação de Paulo interessante. Primeiro vamos ver. Tem dois livros que comentam o Evangelho segundo o Espiritismo, da psicografia do Chico. Um é chamado de Livro da Esperança, e o outro é chamado Espírito da Verdade. Num deles, nós temos uma informação que Jesus era médium de Deus. E há uma outra informação que Paulo era médium de Jesus. Esta ele mesmo fala. O próprio Paulo fala, ele diz assim: não sou eu quem vive, o Cristo vive em mim. Olha, são informações interessantes para a gente observar exatamente essa característica do que nós vamos tratar aqui hoje. É interessante a presença de Paulo no cristianismo. Não fosse a presença dele, os grandes intérpretes do cristianismo, dos evangelhos, eles nos informam que não fosse a presença de Paulo estendendo o cristianismo além das fronteiras oceânicas, por todas as estradas e corações da terra, certamente o evangelho de Jesus estaria confinado às cercanias da antiga Palestina. Ele foi o apóstolo da gentilidade, também chamado de paganismo, dos pagãos. Então, ele foi um libertador. Tem algumas informações de Paulo interessantíssimas. Tá? Nós vamos tratá-las aqui. Uma delas é falando das testemunhas, tá? Numa epístola de Paulo aos Hebreus, ele fala assim: e nós também, eu acho interessante isso também, tá? E nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Nós temos duas espécies de testemunhas. As que nós vemos, não é mesmo? As testemunhas do mundo físico e as testemunhas do mundo espiritual. E as testemunhas nem sempre são nossos amigos, tá? Muito bem, temos visto e convivemos com isso. A doutrina espírita é um caminho de esclarecimento. Jesus deu duas informações a respeito de uma maneira clara e nítida de a gente conseguir realizar o projeto de felicidade que cada um de nós. Assim, uma pessoa muito inquieta, incomodada, triste, chegou a mim e perguntou o que deveria fazer para ganhar a vida eterna. Coisa para ela ganhar a vida eterna. A mulher chegou perto de Jesus. E Jesus respondeu: se queres ganhar a vida eterna, renuncia-te a ti mesmo, tá? Toma da tua cruz, depois vem e segue. Que coisa interessante pegar esse texto assim, a gente ficava milênios falando dele, tá? Primeiro, renuncia-te a ti mesmo. O que seria renunciar a nós mesmos? Mas isso, na conversa da manhã, muitas vezes aqui, né? A pessoa tem que abandonar o seu orgulho, a sua vaidade, tá? As suas ocupações prioritárias no contexto
de vista espiritual, não são prioridades. Jesus dizia: primeiro, renuncia-te a ti mesmo. Então, aquilo que eu sou hoje, um homem velho, cheio. Estou vivendo o quê? Muito bem, qualquer que seja a minha dificuldade, interessante, as pessoas com quem eu convivo foram pessoas que apareceram na minha vida aleatoriamente. Marido, mulher, filho, pai, mãe. Isso veio aleatoriamente? Claro que não. Há uma programação extraordinária no mundo espiritual. Tem um departamento em nosso lar chamado Departamento de Planejamento. Aquele livro Missionários da Luz, falando sobre a reencarnação de Segismundo, lá traz um punhado de encarnações lá naquele estudo feito por Manassés. Tem espíritos chamados de completistas nesse capítulo. O que seriam os completistas? Aquela criatura que reencarna com um determinado programa. Ninguém pede para reencarnar para ser bandido, tá? Vira bandido aqui, repetindo hábitos seculares, tá? Pessoa que assassina. Então, primeiro, nós vamos observar exatamente que essa situação reencarnatória, Deus conhece os nossos mais secretos pensamentos, e Jesus também, mesmo assim, nos auxiliam. Tem na conclusão do livro dos Espíritos, no item 6 lá da conclusão do livro dos Espíritos, há uma pergunta lá que diz o seguinte, é uma afirmação, tá? Que eles dizem lá, tem Espírito dizendo: tudo que há de bom na terra, isso lá é fenomenal, tá? Tudo que há de bom na terra é obra de Deus. Coisa, tem gente vaidosa por aí, achando que ele semeou a felicidade na terra. Então olha a afirmação lá do mensageiro: tudo que há de bom na terra é obra de Deus. Os males que nela se enraizam são obras dos homens e das mulheres também, tá? Eu achei interessante que os males que nela se enraizam. Tem uma plantinha que está assim, às vezes ele planta no jardim, ela está no meio lá, tá? Mas ninguém consegue vencer aquilo. A raizinha dela é uma raizinha danada. Então os males que se enraizam na terra é igual aquela plantinha, tá? Mas são obras dos homens, não são obras de Deus. Deus não constrói o mal e não quer o mal. Muito bem, então nós vimos lá, renunciar a si mesmo, deixar essas coisas tomadas na sua cruz, enfrentar as dificuldades. Tem uma epístola de Paulo aos Romanos, estava vindo aquela grande perseguição lá em Roma, tá? Pegava, levava para a catacumba, botava no circo para serem comidos pelos leões, tá? E havia aquela coisa, e os cristãos estavam muito preocupados, aquelas reuniões que eles faziam na catacumba, tá? Nas catacumbas lá. E o Paulo então fez uma epístola para os romanos. Você pega essa epístola lá, você vai ver isso lá, tá? A respeito dessa questão de tomar a cruz, tá? Cruz é dor, é dificuldade, tá? É tormento na vida. Isso aqui é cruz, tá? Não é aquele pauzinho que tem lá, não é aquilo. Cruz é a nossa realidade. Pega meu coração. Quem sou eu? Muito bem, então Paulo escreveu para eles que eles deviam ser timorados, tá? Verdadeiros, tá? Fiéis ao Senhor. E ele termina a epístola dele dizendo assim: e sabendo que a tribulação produz fortaleza. Que coisa, hein? Tribulação é dor, é sofrimento. Sabendo que a tribulação produz fortaleza. Você pega o livro Vinha de Luz de Emanuel da Fotografia do Chiquei, uma lição lá, você já viu ela, mas só estamos repetindo aqui, tá? Uma lição que se chama Fortaleza. Comenta esse texto, tá? Como é que Emanuel começa essa lição lá? Eu sou Manuel, eu estou falando daquela questão de tomar a sua cruz, tá? Muito bem. Ele fala assim: quereis fortaleza e derrota, tá? Não vos esquiveis da tempestade. Olha que coisa forte, que coisa preciosa. Muito bem, meus irmãos. Então nós estamos vendo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, o caminho, ninguém há que não tenha um caminho. Todos nós saímos daqui e vamos para um determinado endereço. Não é aquele endereço, né? Caminho não é o que eu faço daqui até lá. Caminho é o que eu sigo na estrada da vida, tá?
Uma música de cantores famosa aí, que fala da estrada da vida, né? Muito bem. Verdade. O que é a verdade? A verdade é como o manto de Cristo. Ela não tem costuras e nem remendos, ela é uma só coisa em todas as épocas da humanidade. Nós é que vamos ajustando a nossa maneira de ver para enxergá-la tal qual ela é. Foi por isso que Jesus disse para cada um de nós, tá? Nós devemos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Muito bem, e a vida não é a vida do corpo. O corpo é apenas uma transição. Viver é existir, é uma existência eterna, tá? Nós fomos criados em um determinado momento e somos destinados à eternidade. Todos nós. Ninguém há que estará fora dessa diretriz da lei divina. Muito bem, meus irmãos. Então, o Paulo falava das testemunhas, não é mesmo? Então Jesus falava, toda a tua coisa, depois vem e segue. Seguir é andar atrás? Não, não é. Seguir é fazer o que ele fazia, tá? Você vai pegar um livro que comenta a questão 625 do Livro dos Espíritos, que fala a respeito de Jesus, né? Deus nos concedeu algum sinalizador, alguma diretriz para nos orientar nos caminhos da vida. Quem é que nós deveríamos observar, ver, seguir? A resposta é uma palavra só, a questão 625, tá? Jesus. E depois, Emmanuel vem no livro que comenta o Livro dos Espíritos, chamado A Religião dos Espíritos, da psicografia do Chico, e comenta essa passagem lá. Como é que se chama a lição que comenta essa passagem que fala que Jesus é aquela pessoa indicada pelo Pai Criador como governante espiritual do planeta Terra, organizador do sistema da Terra, tá? Aí, lá, ele diz exatamente, numa lição chamada Guia e Modelo. É o nome da lição, tá? Guia e Modelo. Jesus não é a que fala, depois vem e segue. Ele é guia, tá? Ele está indo numa direção de palavras, de entendimentos, de vibrações, tá? De informações. Então, isso seria ele ser o guia. Agora, o modelo é aquilo que ele fez. E no último momento da crucificação lá, ele deixou o mais extraordinário modelo para a nossa vida, que é o poder do perdão, tá? Nós não viramos sozinhos. Não conseguimos, às vezes, dominar essas questões que nos envolvem, tá? Uma palavrinha, às vezes, que nós não entendemos. Então, o que acontece? Ele seguir modelos lá, são duas coisas. O que é aquele para a gente seguir as palavras do Novo Testamento, entendeu? O modelo é aquilo que ele fez, por que não fazemos também? Tem uma mensagem do André Luiz, lá no livro Espírito da Verdade, que ele nos fala, se Jesus fez assim, por que não fazermos também coisas maravilhosas? Então, é a nossa vida. São esses três sinalizadores. E aí vem esse gigante aqui, chamado de Paulo. Tá? Nós estamos vendo a mediunidade, segundo ele, a uma epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4, que fala a respeito da mediunidade. O Paulo mesmo falando, né? Paulo apóstolo. Muito bem. Ele, fidelíssimo ao Cristo, nenhuma fidelidade foi tão grande. Mas Jesus falava também em renunciar-se a si mesmo. Ele teve uma conversa com um rapaz, tá? Um rapaz novinho, foi procurar ele, já tinha ouvido questões a respeito do Evangelho, tá? Chegou em Jesus e falou: Senhor, eu quero ser feliz, mas não consegui isso, não consigo, tá? Experimento todas as coisas que o meu corpo pede, a minha alma reclama, vou lá experimento. Tá? Naquela época teve isso, muito vinho, tá? Hoje não se bebe ainda, mas naquela época era só vinho. Hoje tem cerveja, uísque, pinga, né? Muito bem. O rapaz tinha inclinações. Aí fala: Senhor, eu devo fazer para ser feliz. Rapaz novo, falar em felicidade, rapaz e moça novo assim. É o pau que rola. Muito bem.
Jesus falou assim: observa os mandamentos. Falou para o moço estava na frente dele, tá? Observa os mandamentos. E o rapaz falou assim: tenho feito isso desde que cheguei à minha primeira mocidade. Que é o que me falta? Coisa, não é mesmo? O rapaz falando com Jesus: que é o que me falta para me sentir feliz? Então Jesus falou, mais ou menos semelhante ao que ele falou para aquela mulher, mas agora mais forte, tá? De uma maneira mais direta. Ele diz assim: se queres ser feliz, vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres. Esse o é um objeto direto que significa dar o resultado da venda, não é mesmo? Dá-o aos pobres, depois vem e segue, ora seguir de novo. Tá? Só que agora ele não falou em renunciar, mandou vender os bens. E o que narra lá o Evangelho? Lá fala que o rapaz foi embora, cabisbaixo triste, porque possuía grandes haveres. Ele escolheu duas propostas, tá? Renunciar aos bens, ou então ele renunciar àquele projeto. Ele estava querendo que sem aquilo os bens exerciam um domínio muito grande na vida dele, que não deixava ele adquirir aquele patrimônio de eternidade para ser feliz, porque responde o livro dos Espíritos, lá nas questões 921, 22, 23, tá? Ele fala que a felicidade no sentido material, a felicidade no sentido material é posse do necessário. Posse do necessário? O que é necessário para mim não é para todo mundo, e é diferente de uma pessoa para outra, que é necessário para mim, então não é a mesma coisa de outra, tá? Agora, no sentido espiritual, é a consciência tranquila, também a mesma questão lá, tá? A consciência tranquila pelo dever retamente cumprido. Meu Deus. Então, Paulo também tem passagem semelhante, tá? Como é que foi a conversão de Paulo? Com que ela começou? Com alguns fatos fundamentais. Dois homens muito ricos, milionários, da propriedade de vastíssimas propriedades daquela época, que moravam em Jerusalém, foram os primeiros passos para mexer com o coração de Paulo apóstolo. Como é que se chamavam esses dois homens? Oséia Matos e Samuel Natan. Dois homens milionários na época, todas as propriedades. E essas pessoas muito ricas exercem muita influência na sociedade onde eles vivem. Eles viviam em Jerusalém e eles foram na casa do caminho assistir às pregações de Estevão. E Paulo estava já querendo resolver aquela questão. Ele ainda era Saulo naquele período, né? Queria exterminar aquele rapaz e acabou exterminando, apedrejando ele, né, Estevão. Mas aqueles dois homens foram lá, eles estavam lá, foram assistir às pregações. Depois de um tempo curto em que eles assistiram às pregações, eles fizeram antecipação de legítima da sua fortuna para a família, para os filhos, para a esposa, tá? E a parte disponível da legítima própria, ele vendeu, tá? Ele vendeu isso aí e entregou o resultado para a casa do caminho, para não parar os tristes e caídos, os doentes que apareciam ali. Samuel Natan e Oséias. Tudo que se falava com Saulo naquela época, ele repetia, tá? Quando contaram para ele, chegou alguém, viu o que eles fizeram? Oséias Marcos e Samuel Natan, e esses dois homens eram homens da intimidade dele, gostavam muito deles. O Sinédrio dependia muito dessas figuras representativas e dominantes da sociedade. Aí contaram para ele. Foi o primeiro choque que ele teve na intimidade. E outra coisa, se você quiser saber onde está a verdade de cada um, isso é a filosofia comum da vida. Basta você mexer no bolso dele, ou na bolsa, né? Na bolsa. Muito bem, a gente aprende na filosofia comum. Tem um filósofo barbudo, gordão, que aparece na televisão. Eu gosto muito da vibração dele. Ele, não sei nem se ele tem religião, tá? Mas é interessante a filosofia. Ele falava a respeito da utopia, que representa a felicidade no sentido material. Ele fala que dentro dos padrões de vida do planeta Terra, para se ser feliz,
tem que haver a convivência de 3 situações, tá? Tem que conviver as 3 ao mesmo tempo. A pessoa, para ser feliz materialmente na terra, ela teria que ter tempo, saúde e dinheiro. Tem que conviver as 3 situações, senão não se é feliz. Então vamos ver. Quando o sujeito é muito novo, está novinho, está chegando na vida, igual aquele rapaz que foi lá conversar com Jesus, né? A pessoa tem tempo e saúde, mas não tem dinheiro, tá? Quando ela chega na meia-idade, né, já trabalhou, já está desenvolvendo uma profissão aí, médico, engenheiro, advogado e outras coisas mais industriais mesmo. Aí ele tem dinheiro e saúde, mas não tem tempo, tá? E quando ele fica velho, ele decrépito, tá? Aí ele vai ter dinheiro e tempo, mas não tem saúde, tá? Então é utópica a felicidade material ou espiritual. Muito bem. Bem, meus irmãos. Para nós falarmos dessa questão de Paulo apóstolo, a gente tem que fazer um indicativo, né? Dizer onde é que está o pensamento de Paulo dentro do Novo Testamento, tá? De quantos livros se constitui o Novo Testamento? Se constitui o Novo Testamento? De 27 livros, tá? Nós vamos ver quais são eles aqui agora. Nós temos 4 evangelhos, entendeu? Aqui, esses evangelhos nós colocamos na ordem alfabética, tá? Nós temos então o evangelho de João, o evangelho de Lucas, o evangelho de Marcos e o evangelho de Mateus, tá? São 4 livros, cada um desses evangelhos aí é um livro, não é mesmo? Depois nós temos as epístolas, só de Paulo são 14 epístolas, tá? Nós temos lá 3 epístolas de João. Então João, além de evangelista, ele também tem epístolas do evangelho, 3 epístolas de João, tá? Nós temos uma epístola de Judas Iscariotes, tá? Nós temos 14 epístolas de Paulo, nós temos 2 epístolas de Pedro e temos uma epístola de Tiago, tá? Tem 2 Tiagos, Tiago filho de Alfeu, e Tiago filho de Zebedeu. Tiago filho de Alfeu, Tiago filho de Alfeu com a sua esposa Cleófas. Tiago filho de Zebedeu, Zebedeu com a sua esposa Salomé. E esses nomes ali é a história do cristianismo, tá? A gente vai verificar lá, são esses os indicativos que nós temos lá nas nossas pesquisas que vamos fazer. Muito bem, o que acontece? Então nós temos lá uma epístola de Tiago, tá? Tiago o menor, não é mesmo? Porque o outro já havia desencarnado quando essa epístola foi escrita, que ele fala da sabedoria, tá? Que coisa interessante. Sabedoria tem a ver conosco? Tem. O que resolve a nossa realidade está aqui e não aqui, tá? É aqui que está a nossa verdade, no coração de cada um. Mas a pessoa vai conhecer-se a si mesma. Conhece a ti mesmo, lá já dizia o filósofo, não é mesmo? Muito bem. Então ele fala da sabedoria que vem do alto, é diferente da outra sabedoria popular, terra a terra, aqui está cheio de sabedoria aqui do terra a terra, mas ele fala uma sabedoria que vem do alto. Ele fala sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Que coisa tremenda, essa sabedoria que vem do alto. Lá na questão 14, na lição 14 do livro Pão Nosso, fala dessa sabedoria que vem do alto, uma lição chamada a página, e ele diz assim: toda página escrita tem algo, coisa, e ao cristão compete examinar de que natureza é esta página, tá? A que pretende, a que leva as criaturas. Muito bem, meus irmãos, depois nós temos lá o Apocalipse de João. Ele escreveu 3 coisas do Evangelho, tá? Ele escreveu 3 epístolas e escreveu um livro chamado Apocalipse, que é sobre a história do planeta Terra, a história espiritual do planeta Terra. Depois nós temos os Atos dos Apóstolos, escrito pelo apóstolo Lucas. Ele era médico, né? Médico de navios,
do Mediterrâneo? Muito bem. Atos dos Apóstolos. Então, são 27 livros. Vamos fazer essa sominha aqui, vamos fazer aquela curação nossa. Lá em cima são 4, não é mesmo? 4 livros. Aqui são 21, essa sominha, tá? E aqui são 2. Esse dá 27. Deu 27 livros, compõe o Novo Testamento, tá? Alguma coisa aí, Nicolau? Não, só a bateria. Muito bem, 27 livros. Essa epístola de Paulo, aquelas epístolas de lá, é uma epístola escrita aos Coríntios. E algumas coisas interessantes que os comentaristas espirituais chamam a atenção da gente. São 14 epístolas, mas para 3 tipos de endereçamento ele escreveu 2, tá? Nós temos 2 epístolas para um rapazinho novinho chamado Timóteo, um rapazinho lá dos seus 17 anos, 18 anos, quando chegou lá, tá? Querendo essas informações. E a primeira epístola de Paulo a Timóteo, e a epístola número 2 de Paulo a Timóteo. Depois ele escreveu 2 aos Tessalonicenses, 2 epístolas também, 2 epístolas, e 2 epístolas aos Coríntios. Porque, olha o apreço de Paulo pelos Coríntios, porque de lá que vieram Abigail, a Gesiel, aquilo marcou a vida dele, aquela moça que ele conheceu, que amava, tá? Um amor diferente desses amores modernos, né? Tem muitos amores modernos que são iguais àquele, tá? Muito bem. E ele, conhecendo a Abigail, falou que aquilo lá era a realização de todos os sonhos dele, mas ele não pôde conviver com a Abigail, porque depois eu pude descrever que aquele Estevão que estava lá pregando era exatamente Gesiel, o irmão dela. Muito bem, aquela história que nós conhecemos lá. E ele, então, uma dessas epístolas, tá? Aos Coríntios, é essa, no capítulo 12, versículo 4, aparece esse texto. Eu quero falar uma outra coisa. Esse sistema aqui, a gente programa ele para fazer palestra de um dia inteiro, fazer palestra de 15 minutos. Se vencer o prazo, aonde estiver, a gente tem jeito de parar sem problema, sem prejudicar o tema, tá? Muito bem. Vamos ver então a mediunidade segundo São Paulo. Isso aqui já é o texto dele que fala de mediunidade. Olha aí. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Não há manifestação espiritual, seja ela de que ordem for, sem permissão de Deus, tá? Então vamos lá. A manifestação orar e colocar-se em estado receptivo. Lá na nossa casa, nós falamos sempre, nós dirigimos um trabalho lá às segundas-feiras, e eu sempre no final eu digo: aqueles que estiverem sentindo necessidade de tomar um passe, por favor, se conduzam até a sala do passe. Todo mundo levanta. Aí um dia eu estava assentado para assistir a uma palestra que eu havia apresentado. Aí eu assentei. E aí a dirigente falou assim: aquele que tiver, a mesma coisa que falou, né? Aquele que estiver em condição, que sentir necessidade de tomar um passe, que se dirija para a cabine. Aí todo mundo levantou de novo, eu não levantei. Aí ela chegou para mim e falou assim: olha, Gilmar, você não vai tomar passe? Eu falei: não. Mas como você não vai tomar passe? Eu já tomei. Por exemplo, depois de uma brilhante apresentação como essa, com sentimento, com entusiasmo, como o próprio Manuel Tiburcio nos disse, daqueles invisíveis que estavam aqui entre nós, quantos e quantos já nos aplicaram passe? Eu tomei ali uma chuva de passe, porque o Espírito, ele sabe sobre aquele que está precisando. Mas nós, igualzinho o Manuel falou, temos que tocar igual Tomé, para sentir e para ter certeza, meus irmãos e meus amigos. Então, para receber esse passo espiritual, você está sentado, você já está recebendo. Basta fazer uma prece, uma oração e fazer realmente esse seu pedido, entrar em sintonia com o plano espiritual. Ora, você mesmo é o seu médico. Você mesmo é o seu médico. Você mesmo
é o seu enfermeiro. Basta que você entenda a necessidade de entrar em sintonia com o plano superior. Já temos também o passe mediúnico, que é quando o espírito atua por meio de um médium. Lembramos que na revista espírita, quando fala em 1865, ela fala da mediunidade curadora. O fluido dos bons espíritos, passando através do encarnado, pode alterar-se um pouco. Para todo verdadeiro médium curador, a necessidade de absoluta de trabalhar na sua depuração. Meus irmãos, vejam bem, é claro, é óbvio. Se você pega um vaso, Nicola, se ele está sujo de lodo, para que eu possa colocar uma água lá dentro e depois tirar, ela vai fazer o quê? Vai sair do quê? Vai estar suja. É necessário, não resta dúvida nenhuma, trocarmos várias e várias vezes aquela água para que possa sair limpa. Nós muitas vezes não deixamos estes fluidos penetrarem em nós. Saibaba dizia que muitas pedras milenares que viviam no fundo das águas profundas de vários mares, muitas delas, se fossem retiradas do mar e que fossem arrebentadas, elas estavam secas por dentro. Mas algumas pedras fora da água, da sua sobrevivência na água, no mar, pedras, somente o sereno que bate nelas, muitas vezes você pode arrebentá-las e dentro delas está o mito. O que quer dizer com isso? Muitas vezes, meus irmãos e amigos, companheiros, nós muitas vezes temos o conhecimento, mas nós não deixamos permear. Nós não deixamos realmente que o Espírito, que o plano superior atue a nosso favor, porque nós muitas vezes queremos ser São Tomé. O senhor João José de Souza, o Manuel de Lúcio conhece, um dos pioneiros do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade. Chegamos tarde de uma cidade chamada Dourado do Para, onde nós estávamos em um trabalho, e às 11 da noite ele me ligou e falou assim: Edmar, nós vamos fazer uma cura. Eu falei: que isso, seu João? Nós vamos, sim, Edmar, irradiar energias para o doente. Eu falei: meu senhor João, na onde está esse doente? Está lá em Goiânia. Eu falei: mas senhor João, nós estamos em Araguari. Olha aí, eu estou colocando dificuldade de chegar até o paciente. Como é que nós vamos chegar lá? Ô Edmar, nós vamos orar daqui, Edmar. Você está a 3 quarteirões de mim, vem aqui. Vejam bem, o quanto que nós não confiamos. Nós não confiamos. Nós queremos resolver tudo por nós mesmos e nós não somos absolutamente nada sem os Espíritos, sem o apoio, sem o auxílio, meus irmãos. E tudo procede de Deus. Tudo procede de Deus. Não se cai uma folha de uma árvore que não seja do procedimento de Deus. E eu fico imaginando ainda muito mais, meus irmãos, que nós muitas vezes atrapalhamos, talvez muitas vezes, o trabalho do outro, com as nossas indagações, com as nossas dúvidas e muitas vezes com a nossa não vontade de colaborar, até mesmo através do pensamento. E aí nós vamos notar então que os elementos fundamentais do passo, todos nós já conhecemos. Eu vou passar um pouquinho mais rápido: o doador, o paciente, também o ambiente. Está lá no livro Terapia pelos Passos, um livro extraordinário, que inclusive é do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Esse projeto, os três, o Ferraz, o Nilo, o José, que esteve lá na cidade de Araguari, recentemente nós tivemos lá mais um encontro dos trabalhadores da área mediúnica. E esse livro então fala sobre esses 3 elementos: o doador, o paciente e o ambiente. O doador, meus irmãos e amigos, ele tem que estar sempre saudável, fisicamente, psicicamente e emocionalmente. Ele tem que estar saudável. Ninguém que está doente pode doar alguma coisa, não é verdade? Como que eu posso, doente, com um problema sério de saúde ou não, doar alguma coisa? Quais seriam os fluidos que eu estaria doando? Então, o doador tem que se preocupar em estar se
fisicamente, psiquicamente, emocionalmente, espiritualmente. Um trabalho constante para vencer as suas imperfeições morais. Estudar o Evangelho de Jesus, aprender a se calar, ouvir e a perdoar, plantar e cultivar o amor, doação. Aí estão as principais providências que um doador, ou um médium passista ou um passista queira trabalhar nessa seara. Vamos ver ainda que os fatores positivos do médium passista ou do doador, lembrando daquelas palavras de Jesus, aquele que mais tem, mais lhe será dado. É importante que nós tenhamos, e não resta dúvida nenhuma, um pouco a mais para doarmos este a mais que nós temos e recompletarmos sempre, a todo momento e a todo instante. E aí nós vamos notar os fatores positivos: a humildade, a boa vontade e fé, a prece e mente pura, a elevação de sentimentos. São esses fatores que contribuem e colaboram para a excelência da doação daquele que está voluntariamente a ser um médium passista. E aí nós vamos notar, falando sobre ainda, que o mais importante de tudo isso é simplesmente o amor. Sem Jesus, com certeza absoluta, nós não conseguiremos realizar nenhum trabalho de doação. Eu me lembro de uma provinha pequena, talvez o Manuel de Curso se lembrará do poeta, mas eu lembro que o tio Urbano falava muito desta pequena trovinha do livro Parnaso de Arturo, que dizia assim: sempre supus, sem muita filosofia, que para viver feliz nesta vida sombria, basta que o homem siga Jesus e a mulher siga Maria. Por isso, meus irmãos, Jesus é o caminho. Se nós não elevarmos os nossos sentimentos e pensamentos a prece pura no plano espiritual, que nós possamos aguçar o nosso amor, a nossa ação caritativa, nós não vamos conseguir doar de maneira nenhuma. Nós vamos lembrar ainda que no Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre essa fé que eu falei anteriormente. Ele diz assim que o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Pela fé, pelo seu intermediário, o homem atua sobre o fluido agente universal. É a fé, a certeza absoluta que eu posso absorver esse fluido cósmico universal, essa energia que pulsa, que nos leva realmente a termos mais energia, esse fluido vital que é o fluido da vida. Se nós não entendermos que nós podemos absorver esta energia cósmica universal, receber para nós, fortalecer cada vez mais as nossas energias e as nossas necessidades, e ao mesmo tempo temos o poder de poder transferir, de transmitir àquele que necessita, aí, meus irmãos, nós não vamos conseguir. É importante que lembremos então que decorre aquele que a um grande poder fluido normal, junto à fé ardente, ele pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura. É só nós lembrarmos, de bolso, das palavras do Cristo: podeis fazer isso e muito mais, se tiverdes o quê? A fé. Se nós tivermos a fé do tamanho de onde, gente? De um grão de mostarda, que é o menor de todos os grãos. Nós atestamos a nossa confiança, nós atestamos a nossa fé, devemos testá-la a todo momento e a todo instante. Não é essa fé mística que pregam em várias religiões, não é essa fé mística, é a certeza absoluta que você tem capacidade de absorver esta energia, porque ela é natural do nosso perispírito. E aí nós vamos lembrar ainda, meus irmãos, que o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres.
É a mensagem de um Espírito protetor, que está lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Lembramos ainda que esse Espírito protetor, ele diz que a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que trazem em si, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamam de prodígios, milagres. No entanto, não passa de um desenvolvimento das nossas faculdades humanas. E aí nós vamos lembrar ainda que tem também os fatores negativos, onde nós temos que nos atentar. Mágoa excessiva, muitas vezes paixões, alimentos inadequados, bebidas alcoólicas, desequilíbrio nervoso, inquietude. Tudo isso colabora negativamente para nós realizarmos realmente um bom trabalho em uma cabine de paz ou em qualquer local que nós estejamos trabalhando, no sentido de auxiliar, doar àquele que necessita. O passista, sendo ele medianeiro da espiritualidade superior, deve cuidar da sua saúde física e da sua saúde mental. Primeiro, prece. É importante que nós estejamos sempre em prece. Aqueles que trabalham nesta seara, porque a prece expulsa do próprio mundo interior os pensamentos terríveis, sombrios, negativos. E com a prece também, ela solve do plano espiritual todas as substâncias renovadoras para nós e para aqueles que nos procuram. Lembramos ainda, meus irmãos, que a preparação é imprescindível. É imprescindível essa preparação para que o médico possa ajudar e ser ajudado. Receber e dar. A renovação mental é como se fosse um processo de desobstrução de um canal comum, a fim de que por ele fluam incessantemente as águas. Esta renovação mental. Eu me lembro que nós fomos em uma casa e depois nós terminamos de falar, começou-se o trabalho do passe. E a dirigente pediu para que os passistas fossem para a cabine, e eu estava sentado, nós e outro amigo, meu companheiro que estava comigo. Simplesmente, alguns dos passistas ficaram conversando naquele intervalo da aplicação do passe término, ficaram conversando, muitas vezes ali, com inquietude, e depois, logo em seguida, foi para uma cabine de passe. Eu pergunto, Nicole, tem resultado positivo? Houve a preparação ou não? É necessário que nós estejamos preparados para podermos realmente realizar essa tarefa que o nosso Emmanuel nos aconselha: a higiene, a temperança, a medicina preventiva e a disciplina. Emmanuel diz que o médico precisa afeiçoar, desenvolver a instrução, o conhecimento, o preparo e a melhoria de si mesmo. Essas são as recomendações do nosso irmão Emmanuel. Então é necessário que eu esteja preparado através da prece, absorvendo pensamentos positivos, as emanações que estão ali ao mesmo tempo, em todo momento, em todo instante, naquele ambiente agradável que nós certamente estaremos fazendo e aplicando paz. Quando fala sobre os requisitos imprescindíveis, lembrando do horário. Igual o Manuel falou, ele tem um barulhinho que sai quando você termina a palestra, ele automaticamente, né? Automaticamente, o horário. Os espíritos não é que eles não esperam, nós temos que ter o respeito com os espíritos. Horário é horário. Eu fiquei 30 anos no exército, 30 anos no exército, e o que mais eu cobrava dos meus subordinados era horário. Então horário é horário. 7h30, 7h30, 8h30, 8h30, 9h30, 9h30, e é um dos requisitos principais e imprescindíveis num trabalho de paz. Harmonia interior, confiança, respeito, e o essencial é a condição do agente e, como consequência, a receptividade do paciente. São 15 horas. Nós ainda temos vários slides,
Mas como eu acabei de falar agora do horário, nós vamos então encerrar nossa exposição e nas perguntas, quem sabe nós podemos aí dirimir algumas dúvidas e em outra oportunidade nós apresentaremos aí essa exposição completa. Como eu mesmo falei, horário é horário. Mas eu vou à última transparência, se vocês me permitirem, para que nós encerramos com ela. Posso? Tem mais um minuto? Nós vamos então à última transparência, porque como não vai dar tempo, então nós vamos à última transparência para a gente encerrar, com autorização do plano espiritual. Vamos ver aqui. Nossa, preparou um seminário. É porque eu pensei que eu teria 2 horas. Eu pensei que era das 14 às 16. Nós pensamos que era das 14 às 16, meus irmãos. Mas quando eu cheguei ali, me entregaram a programação do Tiburcio. O passe espírita será, antes de mais nada, uma transferência de qualidades em que a técnica do amor promoverá o milagre da renovação e da vida. A técnica do amor promoverá o milagre da renovação e da vida. Porque realmente, meus irmãos, nós temos várias e várias técnicas, até mesmo a aplicação do passe. Mas nós esquecemos que a técnica mais importante é a técnica, a maior técnica do Espiritismo, é a técnica da vivência da mediunidade com Jesus. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos guarde, e nós vamos aqui permanecermos para dar sequência ao nosso encontro. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Edivar, o seminário que você preparou, você já está convidado para fazer lá no Twitter, viu? Vamos acertar a data. Já peguei seu zap. Você vai fazer, pode ter certeza. Gente, então que maravilha, né? Mais um estudo desse, sequenciado, né? Explicando cada detalhe, né? Do passe. E realmente, se a gente pegar esse tema, a gente vai estudar uma semana inteira, né? Todo dia. É muita coisa interessante para fazer. Então agora eu gostaria, né, de convidar vocês, por favor, vamos voltar aqui para o centro das atenções. Vamos colocar. Cadê o público Arísio, que falou que ia descer para cá? O público também vai ficar aqui conosco, o Gadiara Faria. Aí, ele está na outra. E agora é aquele momento, gente, onde a gente pode tirar as dúvidas. Pode ser das palestras, né, que nós ouvimos. Se alguém tiver outra dúvida com relação ao tema mediunidade, né, que é a sala. E nós vamos pedir, né, para os nossos amigos aqui nos responderem. E aí a gente vai começar. Então, vamos fazer. Eu levo o microfone, né, e as pessoas perguntam. Pode ser, gente? Assim? Então vamos lá. Perguntas. O culto chegou? Ah, tá. Nosso amigo Carício de Araguari e a Neuzinha também vai ficar aqui conosco.
Então, Neuzinha, Públio, a sistemática é bem simples. O pessoal vai fazer perguntas sobre mediunidade, né? E aí a pergunta pode ser direta ou pergunta e algum deles responde, e nós vamos levando dessa forma mais livre um pouco. A minha pergunta é o seguinte: o passista, ele no dia do trabalho do passe, ele tem que fazer algum jejum? Essa é a primeira pergunta. E a outra pergunta: o passista está dentro da câmara de passe, está lá quando passa, se ele sente mal, os outros médicos podem vir dar o passe nele? É normal ele sentir, ou às vezes é um despreparo da parte do passista? Qual o seu nome? Jane. Ô Jane, não é obrigatório a fazer nenhum jejum, mas não resta dúvida nenhuma que nós temos que nos policiar no dia, não só no dia do trabalho, porque você tem que se preparar o tempo todo para poder aplicar o passe. Nós estamos num aprendizado constante, então a todo momento e a todo instante nós temos que estar preparados. Ora, nós não poderíamos ficar preocupados somente no dia do passe, ou seja, no dia em que eu estarei ali. É como se fosse um trabalho mediúnico, ou seja, eu só vou me preparar para uma quarta-feira, uma terça? Não é obrigatório nenhum jejum. Porém, é salutar que cada um daqueles que trabalha numa equipe de passista, que possa ter uma boa alimentação, uma alimentação leve, uma alimentação saudável, para que evite inclusive isso que você falou da segunda pergunta, que é até mesmo vir a passar mal, por causa até mesmo de ingestão alimentar. Nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso, mas não há nenhuma obrigatoriedade de fazer o jejum. Em relação ao médium que vier, o passista que vier a passar mal, é claro que nós temos ali na cabine de passe um dirigente. Ele é o responsável pela harmonia também e pela organização e coordenação. Ele vai ver que aquela pessoa passou mal. Não resta dúvida nenhuma que após terminar aquele momento do passe, não resta dúvida nenhuma que pode sim, momentaneamente, fazer essa aplicação. Mas se houver essa necessidade emergencial desta aplicação do passe, é bom que ele não continue a aplicar o passe. Porém, é uma observação muito importante. Por que aconteceu esse desequilíbrio? Talvez o médico não se preparou. Talvez o médico queria estar, ele, por exemplo, muitas vezes você tem que evitar o problema da mediunidade. O médium não pode aplicar a cabine de passe mediunizado, porque uma incorporação ou uma manifestação vai prejudicar, vai chamar a atenção. Muitas vezes o paciente não sabe nem o que é isso. Então, por isso que o médico tem que se cuidar para evitar essas manifestações, não resta dúvida nenhuma, essas manifestações, para que o paciente não se assuste e que o paciente não veja algo tão diferente assim. Por isso que é uma cabine de passe, temos que evitar a passividade do médium para com o espírito comunicador. Alguém quer completar alguma coisa a respeito desse tema? Vamos passar para frente então. Perguntas, gente? Mais alguém? Vou aqui então. O animismo é considerado uma mediunidade? A sua pergunta, se o animismo é mediunidade. Não, o animismo não é mediunidade. O fenômeno anímico é um fenômeno do próprio
está iniciando as suas atividades mediúnicas, as suas tintas anímicas são muito acentuadas. E somente o exercício da mediunidade é quem vai... É só o exercício da mediunidade que vai fazer com que a proporção de tinta anímica diminua à medida que o espírito comunicante aumente a sua manifestação através dele. Chico Xavier dizia que quando ele começou na mediunidade era 2% do espírito e 98% dele. Já idoso, já experiente, ele inverteu esse percentual. Nós não podemos desprezar que o fenômeno anímico, de alguma maneira, ele, na reunião mediúnica, muitas vezes tem que ser considerado, porque por mais que seja o espírito do próprio médium que esteja falando através de si mesmo, ele é um espírito necessitado como qualquer outro. Então o dirigente da reunião mediúnica, ele tem que ser naturalmente experiente suficientemente para administrar esse fenômeno anímico ou essa predominância anímica nas manifestações de determinado médium. Então, o fenômeno anímico não é fenômeno mediúnico, é um fenômeno anímico. O senhor que levantou. Pergunta o seguinte: pode um homem, em porventura, ter praticado atos de uma fé, que tenha prejudicado outras pessoas, em determinado momento de sua vida, através de orações, ter recebido e tido auxílio de Cristo para voltar a uma vida de retidão, ser um médico pacífico? Quem de nós não errou? Ou quem de nós ainda não está errando? Né? Mas eu acredito que o senhor talvez esteja perguntando nessa atual existência, né? Eu percebi que pela entonação que o senhor fez. Na verdade, todos nós cometemos erros diariamente. A partir do momento que nós optamos por estudar essa doutrina e compreendemos logicamente o que nos leva ao erro, por que nós estamos errando, que devemos renovar-nos todos os dias, insistentemente, lutarmos para vencer a nós mesmos, e nós decidirmos fazer algo melhor, nós ainda vamos ter algo insistindo dentro de nós para algumas coisas ruins, mas já estamos buscando acertar e já estamos fazendo algo bom. Uma delas, das ações boas, pode ser a busca por um trabalho doutrinário na casa espírita, como esse de transmissão do passe. Nós, para transmitirmos o passe, precisamos saber o que é o passe, como transmitir, o que os espíritos esperam de mim, o que eu espero de mim, o que aquele paciente também espera de mim. Conhecendo isso, e quando eu impuser as minhas mãos para transmitir esse passe, ou ainda que eu não imponha as mãos, eu levar o pensamento a Deus e for íntegro na rogativa a Deus para o melhor para esta pessoa, pode ter certeza que isso está contando e muito para que eu seja nova criatura. Essa é uma oportunidade bendita de renovação para nós todos. Nós vamos chegar a ser santos para poder depois recebermos o convite para transmitir o passe.
O trabalho de passe, como outros trabalhos doutrinários e outras formas de aplicação do bem, é um convite insistente do alto para que a gente se renove todos os dias, ainda que seja só esse trabalho que eu consiga fazer no bem. Mas vale muito a pena e não podemos abrir mão disso. Mais alguém, pessoal? Perguntas? Boa tarde. Eu já dei passe no centro espírita e tive recaídas, porque eu abandonei vícios e recaí no vício alcoólico. Aí depois me senti frustrado e eu tenho um mentor encarnado que me dirige e tem paciência comigo, e ele me falou, porque há 20 anos eu fico no abrigo de velhos, no abrigo de Aboreu, para me ajudar a banda dos velhos, e eu me adquiri alguma coisa lá dentro. Então eu tive a credibilidade. E hoje eu sinto muita força para trabalhar. Hoje eu sou aposentado e não tem barreiras, mas dentro de mim eu não tenho mais confiança para. Porque o companheiro falou assim: um dia eu vou te chamar. Eu falei: eu não vou. Eu gostaria de saber de vocês se isso é uma coisa passageira, ou se às vezes é predisposição do vício que está muito forte na gente, né? Eu gostaria de uma resposta. Meu irmão, todos nós, como disse a Neuza, temos experiências nas nossas existências. O processo do perdão e do auto-perdão é essencial para a continuidade das nossas vidas. A autoestima, a clareza de ideias, tudo isso é importante na nossa economia psicológica para nós continuarmos caminhando para frente. A casa espírita, como uma sociedade, ela segue diretrizes, regulamentos internos, normas, e em qualquer tarefa a que nós nos vinculemos na instituição, nós temos que seguir essas normas. Se dentro desse aspecto das normas da instituição, seja na tarefa do passe ou qualquer outra, nós formos convidados pelo seu dirigente, pelo seu responsável a cooperar, nós entendemos que é uma oportunidade que Deus nos oferece para que nós exerçamos a fraternidade. No tocante aos vícios, no tocante a recaídas ou não, são questões muito pessoais, porque nós também temos que ter a autocrítica. Se nós temos que nos perdoar e ter o auto-perdão, mas nós também temos que ter a autocrítica para dizer se estamos ou não aptos a exercer determinada tarefa. Muitas vezes nós não podemos exercer uma tarefa X, mas nós podemos exercer uma tarefa Y e sermos tão úteis e importantes como a Neuza acabou de dizer. Então é muito delicado tudo isso, passa necessariamente pelo perdão e o auto-perdão, como o senhor disse que tem um orientador ou alguém mais experiente que pode auxiliá-lo, é muito justo ouvir do dirigente espírita e de alguém que nos considere uma opinião avalizada, para nos ajudar a julgar onde podemos ser úteis.
mas não há ninguém que esteja destituído de alguma coisa que possa oferecer na tarefa do bem. A respeito do passe, a primeira informação que a gente encontra no Evangelho, que é apreciada no capítulo 15 do livro A Gênese, que trata de curas, tá? É uma passagem interessante sobre a mulher hemorroísta, que ela tinha uma enfermidade com mais de 12 anos, procurava os médicos e não tinha solução. Ela tinha uma hemorragia intermitente que se repetia, parava, repetia, e ela tinha perdido a esperança da medicina para poder se curar. E então, determinado dia, falaram para ela: procura Jesus, Jesus vai estar aí, isso é possível com ele, está sempre perto do povo. E ela foi, nunca tinha, nem sabia quem era Jesus, ela foi lá, tá? Foi lá e ele estava no meio da multidão. E ela se apertou entre o povo assim, esticou a mão e tocou nas vestes dele, tá? E se sentiu curada. Fazia 12 anos que ela mexia com isso e não tinha resultado, tá? Tocou nas vestes de Jesus e se sentiu curada. E aí ela só fez aquilo e foi se retirando. Jesus perguntou: quem me tocou as vestes? Interessante que lá fala assim: e Jesus, percebendo a virtude que dele mesmo saíra, voltou-se para os seus discípulos e perguntou: quem me tocou as vestes? E a mulher então, ouvindo aquela pergunta, ficou preocupada, voltou-se, projetou-se de joelho diante dele e contou-lhe toda a verdade. Jesus falou: levanta-te, vai, não contes a ninguém o que te aconteceu, a tua fé te curou. No item 11 lá desse capítulo 15 de A Gênese, ainda fala a respeito disso. O passe não é suficiente para curar uma pessoa que não é receptiva. São necessárias duas realidades. Tem que haver uma irradiação fluídica e tem que haver uma assimilação fluídica. Irradiação, por mais poderosa que ela seja, se não houver assimilação, não haverá resultado. Você pega um livro do Martins Peralva, que comenta exatamente essa questão do passe, um dos capítulos dele, tá? É um passe refratário. Um passe de uma pessoa que não esteja nessa condição de receptividade. Já falou essa questão de amor, tá? Todos os nossos irmãos disseram que o passe será refratário. Ele coloca lá um desenhozinho, como se batesse na pessoa, e se a energia fluídica, porque a quantidade de fluido vital maior ou menor que provoca esse estado de capacidade da pessoa de ser curada ou não. Muito bem. Observe o seguinte: naquela questão de Jesus lá, tá? Ele não estava com a atenção lá, está escrito isso lá para Allan Kardec, lá na capítulo 15 da Gênese. A atenção dele não estava voltada naquela mulher, mas a irradiação fluídica dele era natural. Aonde ele estava, a irradiação dele podia atingir uma multidão, sem que nenhuma dessas estivesse falando com ele, ou tivesse dito para ele, ou pedido qualquer coisa. Está escrito isso lá. Era natural. Por que aquela mulher recebeu? Porque ela criou para si um campo aberto para que aquela irradiação, pela pergunta desse seguinte, perguntou: por que não atingiu todas as criaturas que estavam lá e atingiu aquela mulher de maneira especial? Porque ela criou um ambiente próprio para ser beneficiado. O passe. Lá no desenhozinho do livro Martins Peralva, o passe que a pessoa tem criado receptividade, a irradiação fluídica e a assimilação fluídica, ele é como se uma substância líquida fosse jogada numa esponja. Esse desenho não, essa feição. Então a gente vai perceber isso. Você não falou para os nossos irmãos aqui a respeito da sua crença religiosa. Você é espírita, já é um caminho profundamente andado, tá? Porque há um lugar que há uma similitude de um texto do livro dos Médiuns com uma das parábolas de Jesus. Ela se chama parábola do semeador. E tem a ver com essa questão aí da assimilação fluídica, tá? Da irradiação e da assimilação. Lá na parábola do semeador, Jesus nos fala a respeito de 4 situações aí, não é mesmo? A respeito da semente que é lançada, esse fluido para curar
semente da parábola do semeador. A primeira semente, ela caiu ao longo do caminho e as aves vieram e a comeram. Depois veio uma segunda espécie de semente, ela criou um lugar pedregoso. Como não havia profundidade para a semente poder brotar num lugar pedregoso, veio o sol e a queimou. Depois veio a outra realidade da semente que caiu sobre espinheiros. E as ervas daninhas a sufocaram e ela não plantou. Todas essas situações são situações que podem estar naquela assimilação que nós vamos pegar. E depois veio a quarta situação, aquela semente que caiu em terra boa e deu 30 por 1, 40 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Meu Deus do céu. E aí nós vamos perceber que tipos de espíritas que se classificam sobre cada uma dessas situações. Da semente que caiu ao longo do caminho, da que caiu em lugar pedregoso, da que caiu sobre espinheiros e da que caiu em terra boa. Isso estará no item 28 do livro dos médiuns. O livro dos médiuns tem itens, tá? Vai até 333 lá no final. Começa lá no item número 1. O item 28 fala lá dos espíritas, da que tipo de espíritas que há. E aqueles espíritas que veem na doutrina apenas uma questão encantadora, que chama atenção, que diverte interesse, mas que não serve para se aplicar a eles, não continuar do jeito que são chamados espíritas imperfeitos. Tá? E existem aqueles espíritas que são experimentadores, para eles tudo é um fenômeno. Se falar um fenômeno, eu estou lá, enche a casa, tá? Fenômeno. E o fenômeno encanta, mas não educa nem esclarece. Muito bem. Então, esses espíritos experimentadores também, eles são mais nocivos do que úteis. Depois vem os espíritos exaltados. Para ele, da doutrina, nada precisa de exame. Falou que é da doutrina espírita que veio resultado mediúnico, e a gente aceita de olhos fechados. Vamos correr atrás disso, que é de lá mesmo que vem. Vem do que vier, me serve. Tá? Então, esses espíritos são prejudiciais à própria doutrina e ao Evangelho. Depois tem aqueles espíritas que não apenas se sentem motivados para sentir o encanto da doutrina espírita como uma informação extraordinária do Evangelho de Jesus, mas acham que ela será muito mais bela se ele aplicar ela nos seus próprios atos, na sua própria conduta e na sua vida. Aí, como é que eles chamam isso de espíritas cristãos? Bem, na matéria do passo seria assim: a terra boa que recebeu 100 por 1, 60 por 1, 40 por 1, 30 por 1, tá? É aquela terra do espírito que acha que a notícia do Evangelho, a da doutrina espírita, primeiramente deve se aplicar a ele mesmo. Dentro desse padrão, eu li um texto da psicografia de Uberaba. Eu agora não poderia dizer para você onde é que está esse texto, mas se você me der seu endereço, eu vou achar esse texto e passo para você. Que fala de um cidadão que aplicava passe no centro. Num determinado dia, a diretoria do centro chegou, reuniu toda a diretoria e falou: mas ele aparece embriagado, aqui tem um barzinho na esquina ali, ele toma um gole lá, mas ele vira aqui para dar passe. Por que eles estão permitindo que ele dê passe aqui? Aí eles deram essa explicação. No passe, isso foi o seguinte: teve uma palestra sobre o passe aqui, teve um lugar que estava escrito isso, então vamos falar que quem mais tem é que vai, tá? Quem mais tem é que oferece. E o que é que deu essa explicação de Uberaba? É que naquele caso, aquele médico, ele era um sujeito que merecia atenção como qualquer outra que realmente estava acontecendo, mas era preciso um determinado período de paciência, porque todos os pacientes em que ele ia dar passe, era eles que poderiam oferecer. Toda vez que ele colocava as mãos sobre a questão lá, ao invés do elemento fluídico saindo dele para o passe, para o paciente que estava sentado lá, o mundo espiritual produziu determinados pacientes que tinham mais do que ele. E ele, em vez de dar passe, ele estava tomando lá. Tá? Muito bem, todas essas questões são possíveis de ser examinadas. Agora, aquilo que os nossos irmãos disseram aqui, que precisa de cada um, porque a assimilação fluídica é abrir o coração, não apenas para tomar passe, mas sentir a necessidade das criaturas na aplicação da lei do amor que nos compete. Então, tem um espírito que explica
ideal própria e prova e conscienciosa para fazer os outros, gostaria que os outros que fizessem. Agora que vem, e procurar em torno de si, amar seria isso, procurar em torno de si o sentido íntimo das dores que acabrunham os seus irmãos para suavizá-las. Quem faz isso quando toma um passo vai ser terra morta, vai dar 30 por 1, 40 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Perguntas? Boa tarde. Estou aqui meditando aqui, olhando para vocês e criando na minha mente aqui uma situação. Eu gostaria de que vocês me tirassem essa pergunta. Vocês são 4 médios, conhecedores profundos da doutrina, são 4 grandes médios. E na primeira situação, vocês estão numa câmara de passe com essas vestimentas. O Edmar com branco e preto, ela com a cor escura e o São Manuel. Numa segunda, vocês estão todos vestidos com cores iguais, tanto o homem a camisa e a calça branca, e ela blusa e vestido ou calça branca também, quer dizer. A minha pergunta é a seguinte: nessa primeira situação, há uma interferência na vibração dentro da câmara de passe, pela variação de cores? Quando há uniformidade de cores, que sejam a cor branca, a vibração pode ser mais intensa? Quer dizer, o canal do médium estará mais receptível às vibrações dentro da câmara de passe? Qual o nome do senhor? Seu Paulo. É um prazer rever do seu Paulo. A gente encontra tantas vezes aqui, né? Seu Paulo, nenhuma interferência. Nenhuma cor. A parte externa, a nossa vestimenta não interfere na aplicação do passe. Portanto, a vestimenta ela não interfere na aplicação do passe. Como o nosso querido Tiburcio falou a respeito do passe, o passe simples ele exige, não resta dúvida nenhuma, do doador, que é o passista, a sua boa vontade, a sua elevação moral e, acima de tudo, a sua confiança. Ela exige do paciente, aquele enfermo, aquele que está necessitando dessa terapia alternativa, exige dele a condição de estar em condições de receber. O plano espiritual ele trabalha muito mais do que nós imaginamos. E muitas vezes nos falta essa crença, nos falta essa certeza absoluta. Quando o Manuel falou a respeito na palestra dele, que ele estava emocionado, que tinha alguém perto dele, aqueles médios mais sensitivos sabem que aqui estão centenas de espíritos do nosso lado. Ainda mais quando você vai para uma cabine de paz, em que é preparado, o ambiente é todo preparado e propício para a irradiação e a recepção de energias deste fluido vital captado deste fluido cósmico universal. A vestimenta não tem nada a ver. O que tem a ver, não resta dúvida nenhuma, foi até bom o senhor ter feito essa observação. Poderíamos estar todos de preto, de roxo, de vermelho, de branco. O que vale é a intenção, é a vontade, a vibração. Usar relógio, brinco, pulseiras, adereço, enfim, né? Opa, não vamos falar isso. Então, essa parte externa, todos esses adereços, vamos falar primeiro da vestimenta, não tem nenhuma influência na transmissão e na recepção do passe. Agora, é necessário que nós estejamos, não resta dúvida nenhuma, em condições.
com vestimentas não apropriadas, mas que sejam vestimentas confortáveis. Por exemplo, eu não vou dar passe de chinelo, de bermuda, não é verdade? Mas eu posso fazer isso, Edmar? Olha, o apóstolo Paulo ele falou que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Vai chamar a atenção, também não tem nada a ver, mas vai chamar a atenção. O passista, ele vai estar diferente dos demais passistas. Aquele que está recebendo vai achar aquela situação completamente intransigente, difícil, e começa a perturbar o ambiente. Em relação ao perfume que ela acabou de dizer aqui, também não é bom, porque muitas vezes o perfume ele causa, muitas vezes, alergia, náuseas, não é verdade? Nós temos que tomar cuidado com os nossos odores, nós temos que tomar cuidado com a nossa vestimenta. Muitas vezes nós temos algumas coisas que fazemos, alguns hábitos, vamos dizer assim, que nós temos que realmente tirar do básico. Alguns fatos cabalísticos, vamos dizer, que o estalar de dedos, a movimentação com inquietude, enfim, aquela nossa respiração resfolegante, né? Enfim, todas essas partes aí, em outra oportunidade eu falei, nós vamos falar que estava lá na frente, na intuitada, para nós falarmos sobre essa parte cabalística que muitas vezes nós temos que evitar. Mas o que mais importante de tudo, então, São Paulo, mais importante de tudo, é que não tem nenhuma interferência. Pode ser qualquer cor, o que vale realmente é aquele desejo de doar e a preparação no receber. Isso é um passe. Eu posso doar, o senhor pode receber, independentemente de qualquer que seja a parte externa, ou seja, exteriorismo. Não importa. O que importa é que o passe é transmissão e transferência de energia de perispírito para perispírito, de alma para alma. Só queria colocar uma ideia que a gente às vezes acaba esquecendo. Nós chegamos à casa espírita para conhecermos o espiritismo e nós muitas das vezes viemos de outras crenças, outras religiões e trouxemos conosco a ideia do paramento, do ritual, do misticismo. Essa ideia da roupa é uma ideia de outras crenças, outras possibilidades aí de pensamento religioso. Não é a do espiritismo. O espiritismo liberta, na verdade, o nosso pensamento disso, porque nos esclarece. Mas para libertar o nosso pensamento, nós devemos estudar doutrina espírita. Quando nós estudamos doutrina espírita, nós vamos compreender por que essas pessoas em determinadas crenças usam o espiritismo e não usam. Nós vamos entender o quanto o pensamento, a vontade e os sentimentos são grandiosos quando nos predispomos ao bem. Que todas essas questões materiais, elas não têm que ser feitas como a gente achava que teria. Então nós precisamos entender, e só vamos entender se estudarmos. E essa ideia da cor é porque trazemos realmente a ideia do uniforme. Vamos uniformizar. Equipe do passe, equipe disso, tem algumas casas espíritas que tem. Isso é totalmente dispensável. Tá? A minha pergunta é a respeito. A Nilza. Então, quando eu fiz essa alusão, é porque eu fiz uma ligação com o filme Nosso Lar. Quando eu fiz essa alusão, eu também fiz uma relação com o filme, com os personagens do filme Nosso Lar. Mas ainda lá no filme a gente entende que, mesmo sendo uma obra que retrata o livro, né, uma cena, um filme que retrata a obra, ela ainda não é legítima nas suas informações. Por isso que a gente tem que estudar. Porque se nós não estudarmos, espírita vai ser o nosso rótulo religioso.
e não pode ser mais o nosso hobby religioso. Nós não temos muito tempo para poder ficarmos nessa de que somos espíritas só de nome. Nós não sabemos quanto tempo temos, mas podemos acreditar que nós temos pouco tempo pelo se considerarmos, né, a nossa trajetória do nascimento nessa atual existência até o que nos falta de futuro. Vamos voltar, vamos ter outra oportunidade reencarnatória, mas essa da agora é especial, porque eu estou agora compreendendo algumas questões que antes eu não compreendia. Então, ainda assim, tudo que a gente vê em matéria de filme, de música, de história, por aí vai, nós temos que refletir à luz da doutrina espírita. Vale o que está em Kardec. Eu quero perguntar sobre se vocês têm a informação, já que a nossa federativa máxima no nosso país é a FEB, se vocês têm essa ligação com a FEB, a razão pela qual a FEB não é muito, não tem muita aceitação ao passe magnético de maca para tratamento metódico regular, com prontuário, com grupos de estudo sério, metódico, de anatomia, de entrevista na anamnese com o paciente e avaliação de resultados nos moldes que faz hoje na Comércio Natal, Desilêncio em Goiânia, em alguns outros lugares do país onde já está acontecendo. Se vocês têm a informação do porquê da resistência da febre a esse tipo de trabalho. Eu fico pensando assim, enquanto órgão unificador. Sai do órgão unificador nacional as diretrizes de orientação para a prática do movimento espírita. E sendo um órgão unificador, ele tem uma responsabilidade muito grande com a questão da fidelidade a Jesus e a Kardec. Então, é por isso que a FEB não lança mão dessas ideias, de trabalho de cura, até tem orientação. A FEB tem a orientação para essa questão de vibração, um trabalho de vibração ou irradiação que a casa quer implantar. Mas a gente sabe que todo tratamento espiritual e toda prática de passe, todo trabalho vibracional, ele não caracteriza a ideia, você não pode trabalhar com a ideia da cura, porque a cura não depende de quem estaria aplicando passe ou de outras pessoas da vibração. Então, eu te garanto que é isso, por ser um órgão unificador, não pode sair de um órgão unificador nenhuma ideia contrária à fidelidade Jesus Kardec. Mas o fato de Kardec ter sido magnetizador antes mesmo de participar das reuniões das mesas girantes, de ser um estudioso e seguidor de mestre? Sim, ele estudou por mais de 30 anos, né? Mas ele estudou, eu acredito que tenha sido básico até para transcender o pensamento dele, para ele compreender as questões espirituais com as quais ele viria a trabalhar depois e ouvir dos espíritos, ler dos espíritos e desenvolver a organização do seu trabalho. Você não vê depois da sua feição de codificador, ele continuar com a mesma proposta de antes. Então, a gente acredita que teve sim a sua importância, né, nesse quesito de fazer transpor o seu pensamento além da matéria, o que foi um facilitador para esse entendimento espiritual. Essa questão do órgão unificador, a obediência dele a determinadas regras não significa que ele seja rigoroso contra determinadas coisas, porque uma das coisas
perigosa e delicada seria a questão que nós imaginamos uma coisa como ritual, que seria aquilo que estaria surtindo efeito. E que surte efeito é o estado íntimo. Então nós vimos em 1992 houve um Congresso Mundial da Doutrina Espírita em Barcelona. E os órgãos que estavam organizando esse congresso estabeleceram como exigência para a Federação Espírita Brasileira que ela levasse lá nesse congresso uma informação sobre os trabalhos de cura pela doutrina espírita. Tá? Quais são os elementos de cura? Isso é interessante, isso está naquele órgão da Federação Espírita Brasileira do mês de setembro de 1992, tá? Aquela revista da Federação. O Reformador. Bem, o que a Federação levou lá? Ela levou que uma finalidade da doutrina espírita nos trabalhos de cura, das atividades que se envolvem, seriam o passe, a prece e a água fluídica. Os trabalhos seriam esses três. E apareceu uma série de questões por causa dessa questão da pomada, tá? Já ficaria pomada igual assim, você está falando do leito lá. A pomada é uma questão que tem atividade terapêutica reconhecida, tá? Tem a mão do mundo espiritual, mas a pomada vai aparecer, você perceber alguns outros aspectos, a pomada vai aparecer um outro lado da questão. Aqui no Centro Espírita Caminho da Luz de Araguari, nós tínhamos um companheiro que ele não falaria que hoje ele era farmacêutico, tá? Para poder manipular remédio, oferecer receita, tem que ser médico. O farmacêutico se permite, tá? Então seria um exercício regular de medicina, essa questão da pomada. Você vê o cuidado que a entidade federativa tem. A pomada funciona, só que naquela lista que eles levaram lá para aquele congresso mundial lá, está a prece, o passe e a água fluídica. E aquela outra questão que nós colocamos, eu queria só fazer uma observação sobre aquela daquela questão da palavra do semeador. Todas as pessoas que forem tomar passe tiveram o coração limpo de mágoas, tá? E recebe o passe, basta isso, tá? Recebe o passe sem mágoa ali. Mas o que nós estamos vendo ali é uma questão duradoura, a pessoa vai tomando e não resolve, vai tomando e não resolve. Uma outra questão delicada que está surgindo atualmente, tá? É de que a água fluídica nas casas espíritas tem que ter uma etiquetazinha para cada pessoa que vai receber aquela água fluídica, tá? Lá no Chico não era assim. O Chico tinha um filtro lá, que todo mundo bebia do filtro, e tem uma entrevista depois. Eu já tive muitas questões disso aí. Queria ver como é que lá no Chico, na nossa cidade, eu faço parte de uma entidade lá. Sanatório Espírita José Dias Machado, que eu trabalho. E lá no domingo de manhã, às 9 horas da manhã, tem uma atividade de passe, de assistência, de psicografia, do Dr. Antônio Batuífi, que foi um dos médicos que estudando em Uberaba, na época Camarino Rossi Severino também estudou lá. Eles frequentavam lá o Chico, formaram em medicina lá, frequentando lá o Chico. O Chico falava muito dessa questão do médico, tá? Falava muito dessa questão do médico. Tem uma entrevista que eu encontrei com o Dr. Elino Barbosa, falando do período que ele atuou no Sanatório Espírita de Uberaba. Tá? O período mais recente já não tinha o Dr. Inácio Ferreira. E o Dr. Andrólogo Modesto Gil, que estava dirigindo lá, ele teve alguma questão de saúde, foi para São Paulo fazer um determinado tratamento e ele ficou substituindo lá. Toda a questão que aparecia lá, ele ia no Chico para saber. E uma moça de Manaus, o sofrimento dela era um negócio impressionante, tá? Porque chegava no Uberaba, fazia o tratamento, mas ela voltava para casa, ficava num estado de espírito, tal, 4 homens saradões não conseguiam segurar ela, não, tá? Ela derrubava qualquer coisa lá e ela voltava com muita frequência. O Dr. Elias fala de uma situação que o Chico orientava, por que dava aula para a moça dessa, que os parentes reclamavam, tinha que deixar ela lá no sanatório, podia devolver ela para casa. Então, duas coisas que falaram, o Chico dizendo, olha, o problema das doenças na Terra estão ligados a grupos familiares. É lá que tem o problema dela, é com a família dela, não pode ficar com ela. A cura dela tem que ser lá dela e daquelas pessoas com quem ela convive lá. Tá? Então você vai só aconselhar o doutor Elias, olha, se eu tenho esse artigo, eu tenho que falar, passa para mim, eu passo. Tá? Eu estou dizendo que o Chico falou, fala o seguinte, esse pessoal lá, ao
ligar da família para pegar em determinado lugar que fluidifica a água lá. Pega um recipiente, vai lá, fluidifica a água, chega na casa da família e despeja dentro do filtro da casa. Tá? Pessoal, nosso tempo já encerrou. Os companheiros aqui já estão. Já deu tempo? 2 minutos. Então, tem uma pergunta aqui na frente. É uma pergunta para o anel de curso. Existe ex-espírita? Existe ex-espírita? Eu conheço vários deles, tá? Ex-espíritas se tornaram evangélicos. A questão da gente respeitar essa situação de cada um pelo pensamento alheio para as criaturas diversas que abraçam outras religiões, seria um problema. Mas o que nós vamos verificar aí é que a pessoa que é ex-espírita, ela não foi espírita, tá? Porque aquele que aprendeu as questões do Evangelho, na luz da doutrina do Evangelho, que as ouviu e raciocinou com elas, é como uma pessoa que aprendeu a andar de bicicleta, ela nunca desaprende, tá? Muito bem, então essa questão pessoal de cada um é uma questão muito delicada, porque na hora que a pessoa adota determinada religião, se ela esteja buscando alguma coisa que aquele lugar não pode oferecer, precisa saber se essa coisa que ela está buscando seria legítima na construção da felicidade dela para a vida eterna. Há muitas questões muito provisórias que não dão esses resultados. Eu tenho algumas notícias de trabalho de desobsessão. Uma delas havia um rapaz, então participava de uma academia, trabalhava na academia, tá? E era saradão, tá? E ia para a pessoa que trabalha na nossa cidade onde aconteceu isso aí, é uma cidade quente, ficava no dia de trabalho, então vocês não estão fazendo um carro ordenado. Vestia uma camiseta cavada, tá? Vou comprar um bração de fora aqui e uma bermuda desse tamanho. Começaram o pessoal a ficar incomodado com aquilo e foram liberar. Começaram o Chico falou: olha, no mundo espiritual, a criatura se sendo atraída pelas mesmas razões que se atraem aqui, tá? Aparece o espírito de uma moça muito doente, tá? No mundo espiritual, vai lá, vai receber. Chega, olha aquele rapaz saradão lá, tá? As pernonas fora lá, tá? Os bispos dele lá estavam dentro, mas não tem nada de ritual mesmo. Então vamos observar que a mesma coisa se daria com uma moça que fosse um trabalho de desobsessão com um decotaço aqui, tá? Sobrando tudo aqui com as pernas de fora. Aparece um rapaz lá, espírito desequilibrado, em estado de necessidade, que vai sofrer uma influência danosa por aquele resultado. Então não são rituais que a gente fala, são questões lógicas, prática espiritual, não lidando com o mundo espiritual, que tem todas as dificuldades que as pessoas encarnadas têm. Precisamos ajudá-los a fazer da melhor maneira possível. Então, eu não conheci ainda, acho que eu vou desencarnar muitas vezes ainda, tá? Encarnar e desencarnar sem conhecer um ex-espírita, porque na minha concepção não está. Então nós vamos agradecer, infelizmente ainda vão ficar perguntas, né? Talvez os companheiros aqui possam responder aqui no particular. Já deu horário, as turmas já estão saindo. Gente, muito obrigado. Queria agradecer muito essa turma. Agradecer